No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário. O Anderson Florencio destaca a criação de frente parlamentar pelos parques do Recife. André Regis comenta a Conferência Municipal de Educação. E a mesa diretora entrega o título de cidadão a Petrônio Tavares, fundador do Instituto Pró Criança. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E na reunião de ontem, o Anderson Florencio falou sobre a criação da Frente Parlamentar pelos Parques do Recife. Autor do requerimento, o Anderson Florencio lembrou que o grupo foi formado na Câmara semana passada. Além dele, fazem parte também os vereadores Eurico Freire, Almir Fernando, Michele Collins e Henrique Leite. O Anderson Florencio destacou que a frente terá a possibilidade de discutir vários assuntos. Esses participarão da Frente Parlamentar pelos Parques do Recife, que, como eu falei, a partir de amanhã inicia o seu trabalho. O propósito dessa Frente Parlamentar é a gente poder acompanhar como se encontram os parques da nossa cidade, aqueles que já existem, como o Parque da Jaqueira, o Parque do Nulindu, e tratar as melhorias para esses espaços. Esses espaços que podem, como sugestão da frente, poderá ter programações culturais, programações esportivas, programações de lazer, além de acompanhamento do seu estado físico, como se encontram as questões de acessibilidade, como se encontram as questões de iluminação desses parques, os horários em que a iluminação está sendo oferecida, assim também como o inventário das árvores que existem nessas localidades. Portanto, temos um tema vasto para debater sobre a questão dos parques da cidade do Recife. Além dos já existentes, também discutir outros que podem vir a existir nessa cidade, como aqueles que já passaram por discussões, mas que no momento a discussão arrefeceu e a gente quer trazer novamente o assunto para o debate desta casa, como, por exemplo, o Parque da Tamarineira, né, um assunto importante que já foi discutido, já foi debatido e hoje se encontra um pouco esquecido esse debate. Vamos, junto com todos que compõem essa casa, trazer novamente essa discussão. Trago mais exemplo, vereador Osmar Ricardo, e vou lhe escutar sobre o projeto que existe pelo Parque Capibaribe. Um grande ganho que a cidade do Recife pode ter através desse parque, que pelo projeto inicia lá na Várzea e vem até o centro da cidade do Recife. Sem dúvida alguma, com o Parque Capibaribe, a nossa cidade pode avançar muito nessa questão ambiental, como uma cidade sustentável e uma cidade de convivência. Nós tivemos, vereador Eurico Freire, há 3 semanas, caminhando com o prefeito Geraldo Júlio por esse trecho, né, que começa ali da Ponte do Shoa, perto do Parque da Jaqueira, né, existe um trecho de 2 a 3 quilômetros que já está previsto para iniciar já agora até o final do ano, né, tendo como marco zero o Baobá, que se encontra atrás ali do restaurante Papo Capim. Então são discussões que nós queremos trazer para esta casa. Osmar Ricardo lamentou o abandono dos parques do Recife e ressaltou que a Frente Parlamentar terá muito trabalho a fazer. Vossa Excelência, essa comissão vai ter muito trabalho. Trabalho de ir observar os parques, né, o Jardim Botânico, que hoje é visitado brilhantemente por muitas pessoas, e lá é um espaço que no governo do PT, o PT cuidou bem e deixou de verdade. E aí eu tenho dados, inclusive, que eu vou discutir aqui nesta casa, que eu já convoquei, inclusive, o líder do governo, para fazer uma comparação do último governo do PT, que falaram que foi tão mal com o governo Geraldo Júlio, mas vamos esperar mais à frente para que o governo Geraldo Júlio engrene, de fato, que a sociedade veja se esse governo veio para fazer o que prometeu durante a campanha. Mas quero dizer, Vossa Excelência, que esse é um assunto importante para o povo do Recife. Os parques, né, a questão do meio ambiente, né, do lazer das crianças, dos adolescentes, para que a gente ocupe, né, o Parque do Caiara, que está lá 90%, e esse governo até hoje não disse o que é que vai fazer com aquele espaço, né, daquela área, daquela região, daquelas comunidades. Então, Vossa Excelência, essa comissão vai ter um trabalho árduo de acompanhar isso,
Mas eu tenho a certeza, com a habilidade que Vossa Excelência tem de presidir esta comissão, né, e o restante da comissão, vai fazer um brilhante trabalho e trazer para esta casa, né, a situação dos parques, dar uma opção ao prefeito Geraldo Júlio para que ele melhore onde é que deve melhorar, qualificar onde deve qualificar, para que as pessoas do Recife ganhem com isso. Já o vereador Almir Fernando falou sobre a recuperação do Jardim Botânico e sugeriu um debate na casa durante a Semana do Meio Ambiente. Para que a gente possa também levar outras sugestões, como o senhor levou, mesmo quando era oposição, levou o prefeito e ele acatou. E atendeu os seus pleitos, não só no Jardim Botânico, como também na Praia de Boa Viagem, recuperando aquele espaço, mesmo com a parceria com a empresa privada, mas é louvável que se venha, mesmo que seja, infelizmente, com relação à empresa, né, de bebidas alcoólicas, mas se nós não temos outra opção, que possamos fazer dessa maneira. E foi feliz quando reivindicou a recuperação do Jardim Botânico, a recuperação dos parques, dos campos, das quadras de tênis e outras, como também foi solicitado aqui pelo próprio vereador André Regis, que também reivindicou que isso fosse feito lá em Boa Viagem, como eu tenho um pedido que a gente possa recuperar os campos de várzea. Amaro Cipriano Maguari também repercutiu o assunto. Vossa Excelência, usando essa tribuna, eu lembrei de um fato muito importante no governo João da Costa. O vice dele era Milton Coelho, e no final de ano, numa confraternização, ele parabenizou a oposição da casa. Ele disse que é escutando as partes que um governo faz um bom governo. E naquela ocasião ele agradeceu a Aline Mariano e outros que faziam oposição, dizendo que a oposição tinha contribuído muito com o governo. E que não é o caso de Vossa Excelência, que hoje Vossa Excelência está na base do governo, mas, como o vereador Almir Fernando bem frisou, que a gente tem que escutar os dois lados, porque, às vezes, a gente não tem conhecimento de tudo. E a oposição, quando faz aqui uma crítica que ela é construtiva, ela é de importância para a cidade do Recife. E eu tenho certeza que nessas visitas, nessas vistorias, que vem alguma crítica, alguma falta de entendimento entre o governo e a comunidade, e o governo vai tomar conhecimento, e com certeza, como Vossa Excelência bem sabe, o prefeito é sensível para entender que é necessário intervir naquilo que a sociedade precisa. Por isso, eu parabenizo o excelente pronunciamento de Vossa Excelência. André Regis repercutiu a Conferência Municipal de Educação realizada na semana passada. Durante o encontro foi discutido o Plano Municipal de Educação. Presidente da Comissão de Educação da Câmara, o vereador André Regis disse que participou do evento mesmo sem ter sido convidado oficialmente. Ele repercutiu como foi o encontro e cobrou do Executivo explicações. Eu gostaria de pedir a esta presidência que solicitasse uma justificativa, vereador Carlos Gueiros, à Prefeitura da cidade do Recife, para que a Comissão de Educação desta casa não fosse convidada para a Conferência Municipal de Educação. Acredito que é, no mínimo, estranho. Eu estive sem convite. Fui à abertura, inclusive me causou muita preocupação o fato de que eu escutei um aluno falar, discussando, e escutei também 3 professores falando, 2 professores e duas professoras e um professor. O que me chamou a atenção é que todos cometeram erros absurdos da língua portuguesa. Erros de concordância verbal, erros de concordância nominal, erros de plural, de pessoas que estavam ali na condição de condutoras de uma conferência. O que eu percebi é que o discurso era mais ideológico, era mais de pauta corporativa do que discussão sobre o futuro da cidade, da educação desse município. Então eu deixo aqui o protesto, enquanto presidente da Comissão de Educação desta casa, que não fui convidado à Conferência da Educação Municipal. Eu acredito que isso é absolutamente injustificável.
E acredito que a gente deveria tomar uma... Inclusive, a postura daqueles que fizeram discurso era de que a Câmara Municipal deveria apenas aprovar, chancelar o que eles fizessem lá, diminuindo, inclusive, o papel desta casa como a casa responsável pela discussão do futuro também da educação nesse município. Antônio Luiz Neto também estranhou a situação e disse que o Recife precisa de um novo sistema educacional. Nós estamos na terceira ou quarta geração de pessoas que não recebem educação na cidade do Recife. Lamentavelmente, a cidade do Recife, bem como o país, está necessitando urgentemente da recriação do seu sistema de educação. E Vossa Excelência, em diversas ocasiões aqui, já deu o seu depoimento, já ouviu o meu depoimento a respeito da matéria, e é necessário que esta casa tenha esta consciência, porque de nada adianta conferência, aspas, municipal de educação, sem representatividade, sem legitimidade, sem competência para gerir os destinos do alunado da rede municipal de ensino, sem sequer competência para se dirigir aos professores da rede municipal de ensino, que são professores, muitos deles de excelência, senhor presidente, professores com excelente formação, professores com mestrado, professores com curso no exterior, professores em condições de gerir a própria rede. Aliás, esta rede já fez, em determinada ocasião, a sua autogestão. De maneira, senhor vereador, que pela primeira vez eu tenho que contestar a Vossa Excelência, porque o seu aparte, a sua questão de ordem foi infeliz, porque, infelizmente, nós não estamos tendo uma conferência municipal de educação. Nós estamos tendo um proselitismo municipal tentando tratar, dizendo tratar de educação, mas a educação não vai ser praticada mais uma vez, infelizmente, para a atual geração e para as próximas gerações. Até porque o que se tenta tratar e o que se tenta documentar, senhor presidente, é para o próximo decênio. Lamento pelo Recife. Já o vereador Carlos Gueiros destacou a necessidade de independência do Legislativo em relação ao Poder Executivo. Eu tenho 6 mandatos aqui e desde o segundo eu me bato com isso. A altivez da casa, o poder que é independente. Então vem do governo do PFL, vem do governo do PT e agora do governo do PSB. Esse tem sido o comportamento da casa, pelo menos nesses 3 governos que eu participei. Todos eles subjugam a casa e a casa se agacha e fica subjugado. Essa aqui é a grande verdade, vereador. E o senhor vai continuar nesta casa num próximo mandato e depois num outro, e vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. E quem sabe, quando o senhor chegar a essa conclusão para me dizer, eu já não esteja mais aqui nesta vida, já esteja em outra. Mas o líder do governo na casa, vereador Gilberto Alves, esclareceu que a Câmara foi sim convidada a participar da conferência. Eu consultei o secretário de Educação, o Jorge Vieira, e ele confirmou, sim, que havia encaminhado a este poder, portanto, encaminhou à presidência da casa, um ofício solicitando que fosse indicado um representante desta casa lá na conferência. Confirmei com a assessoria do presidente, de fato eles acusaram o recebimento, como também confirmaram que indicaram o vereador Marco Aurélio, que faz parte do Conselho de Educação, inclusive, para representar esta casa na conferência. Portanto, é um esclarecimento acerca do que foi levantado aqui e, portanto, está confirmado de que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, sim, trata com muito respeito esse poder, como sempre fez, e não deixou de fazer a devida consideração por esta casa. Eu recordo, inclusive, que a semana passada o vereador André Reis, inclusive, me questionava, porque até então não havia chegado à sua comissão
esse requerimento e a gente fez, inclusive, incursão junto ao governo e quando fomos informados de que havia, sim, sido encaminhado o ofício. Portanto, está esclarecido, o ofício foi encaminhado a este poder, o presidente da Casa, em consideração à solicitação, encaminhou uma representação de um vereador que faz parte da Comissão da Educação e também faz parte do Conselho da Educação. Portanto, nós estamos sim representados na conferência do Recife. Jurandir Liberal está fazendo um levantamento das obras públicas que estão paradas no Recife. Ele pretende entregar um relatório mensal sobre a execução desse tipo de serviço. Nós estamos levantando as obras que estão paralisadas da Prefeitura. Talvez na próxima semana a gente já tenha um relatório parcial dessas obras. Mas eu já queria adiantar algumas coisas. Vereador Eduardo Marques, Vossa Excelência, que ali tem uma base eleitoral muito grande na Iputinga, é a situação do Parque do Caiara. O vereador Eduardo sabe que essa foi uma obra iniciada na gestão do prefeito João da Costa, foi a recuperação do Parque do Caiara, naquela programação que a prefeitura estava fazendo toda a recuperação do parque, e, finalmente, o parque, depois que João da Costa deixou a prefeitura, foi abandonado e, praticamente, a obra iniciada e que tinha um objetivo de oferecer mais um parque da cidade do Recife, ficou impedido. Mas eu estou citando uma delas. E nós vamos trazer esse relatório completo até para perguntar por que é que o prefeito não está concluindo essas obras. Amaro Cipriano Maguari fez uma homenagem à memória do ex-presidente Getúlio Vargas, lendo no plenário a Carta Testamento de Getúlio. Ocupo a tribuna nesta tarde para mencionar algumas linhas sobre o grande estadista Getúlio Vargas. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender o povo brasileiro. Sempre defendi esse povo sofrido em todo o nosso país, principalmente os humildes. Falava naquela época Getúlio Dornelas Vargas. Getúlio Vargas também falava e se deportava contra a injustiça da revisão do salário mínimo, que se desencadeava os ódios em todo o país. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se evoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Getúlio Vargas falava: assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender preço de grande estilo em todo o país. Uma grande e violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Getúlio Vargas lutava contra as organizações internacionais, combatia o ódio, o desespero, a falta de compreensão dos grandes latifundiários em todo o Brasil. O fundador do Instituto Brasileiro Pró Criança, Petrônio Tavares, é o mais novo cidadão do Recife.
Uma homenagem feita pela mesa diretora, atendendo a uma indicação do ex-vereador Raul Jungmann. O homenageado nasceu no município de Angelim, no agreste meridional de Pernambuco, mas foi no Recife que ele fundou, em 1995, com a ajuda de um grupo de auditores fiscais de diversos estados, o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania, uma ONG criada para promover a inclusão e o desenvolvimento social. Em 20 anos, o Instituto já beneficiou 85 mil jovens, realizando cursos e seminários. Por esse trabalho, Petrônio Omar Querino Tavares recebeu na Câmara o título de cidadão do Recife. A reunião solene foi presidida pelo vereador Eduardo Marques, que convidou para compor a mesa a deputada estadual Priscila Krause, a esposa do homenageado Rízia Cavalcante Tavares e o filho do homenageado Davi Cavalcante Tavares, que é diretor-geral do Pró-Cidadania. A homenagem foi uma iniciativa do então vereador Raul Jungmann, que atualmente exerce mandato de deputado federal. Formalmente, coube ao presidente da Casa, Vicente André Gomes, garantir a realização da solenidade. Tive a oportunidade, em uma certa manhã, num dos dias importantes dessa casa, terminar uma reunião em que Jungmann fazia parte, pois ele, aqui como vereador, exercia um papel importante, que era um papel de reformas administrativas desta Casa José Mariano, quando nós falamos que precisávamos homenagear o nosso Petrônio. E essa discussão, como fazer, os vereadores têm o direito de fazer como vereador. E a comissão executiva também. E começou a haver uma disputa, quem fazia. Jungmann disse, não, eu vou fazer com esse jeitão dele, eu vou fazer a homenagem, quem faz sou eu. E eu digo, mas fica melhor a comissão executiva fazendo, porque o homem é importante. E a gente precisa dar uma conotação do poder. Não acho bem assim, papapá. E quis distorcer, e eu ganhei a parada. Fui autor, através da presidência da Casa, de fazer essa homenagem. Mas para não deixar ele triste, porque eu ganhei, eu quebro o protocolo e convido para fazer a homenagem da própria boca e língua dele, para que a gente possa ter o sabor de satisfazer o desejo intrínseco dele. Jungmann, ocupa aqui. Vocês sabem o que quer dizer Petrônio? Petrônio quer dizer o poeta pensador. Poeta pensador. Petrônio. Omar vem do árabe, lembra o segundo califado. Omar foi um grande califa na expansão no século mais ou menos VIII, expandiu chegando praticamente às portas da Europa, mas Omar quer dizer o que tem a vida longa. Então eu devo saudar aqui o poeta pensante de longa vida, de vida longa. E é, sem sombra de dúvida, uma vida longa e muito frutífera que nós vamos hoje aqui homenagear. O deputado destacou o trabalho do Pró-Cidadania na construção de uma sociedade mais justa. A busca de transformar, de se doar, de fazer um mundo melhor, leva ele a criar o Instituto Pró-Cidadania. Alguns números podem dizer do que é o Instituto Pró-Cidadania. Ao longo desses 20 anos, fez com que aproximadamente 85 mil jovens e adultos cursassem um dos 314 cursos que o Pró-Cidadania fez, praticamente em todos os estados do Brasil e em 10 países. Hoje, o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania é reconhecido não apenas no Brasil como um todo, mas também mundo afora, na Escócia, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, no Canadá, o que muito nos orgulha, presidente, muitíssimo nos orgulha. É preciso dizer ainda que o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania realizará, além desses cursos,
realizará fóruns e seminários que vão alcançar 55 mil jovens e adultos, dos quais 6.300 só aqui na cidade do Recife. Só aqui na cidade do Recife ele leva esse seu trabalho, que é um trabalho, sobretudo, de promoção, de inclusão, de justiça social, de apoio aos nossos serviços públicos. Então, sem sombra de dúvida, acredito eu, perante vocês aqui, perante os nossos presidentes, que, sem qualquer sombra de dúvida, atribuir o título de cidadão da cidade do Recife, pela sua Câmara de Representantes, pela Casa de José Mariano, pelos representantes do povo do Recife, nada mais justo, nada mais devido, nada mais pode-se contribuir ou dar à vida de quem não apenas teve o sucesso, não apenas se realizou profissional e familiarmente, mas como exemplo de vida e generosidade, de gosto e de vontade de contribuir, de fazer um mundo melhor, de ter, sem sombra de dúvida, uma vocação cristã de se dar e se integrar ao outro, do que conceder a Omar Quirino. Omar Petrônio Omar Quirino Tavares, nome completo do nosso homenageado, o título de cidadão do Recife. E é em nome do povo do Recife que eu aqui tenho o prazer de representar, nesse momento, que saúdo o nosso novo irmão, o nosso novo conterrâneo, Omar Petrônio Omar. Seja bem-vindo. Essa passa a ser agora a sua terra, que você tanto contribuiu, mas, a partir desse instante, pela vontade dos representantes do povo do Recife. Raul Jungmann entregou ao homenageado o título de cidadão do Recife. O mais novo cidadão do Recife iniciou o discurso de agradecimento citando a poetisa Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. O presidente do Pró-Cidadania falou sobre as diversas frentes de atuação do Instituto. E a missão de contribuir com uma sociedade mais justa através de ações e práticas de inclusão e empoderamento social. No decorrer dessas décadas, o deputado contou tudo. Mais de 85 mil jovens e adultos em 314 municípios, em 14 estados, foram beneficiados por nossas ações. O discurso começa até a perder o sentido. A realização de mais de 300 eventos, 10 no exterior, 4 na Alemanha, 1 na Argentina, Bélgica, Canadá, Escócia, Inglaterra e Itália. Seminários que alcançaram aquele número colocado por ele de 55 mil pessoas. Impressionante mesmo. A execução de projetos especiais, a Tenda da Cidadania em Palmares e o Centro de Referência Esportiva Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, ambos com o patrocínio da Petrobras, da parte boa da Petrobras, e em parceria com as prefeituras de Palmares e do Cabo, possibilitaram que 2.600 jovens, ainda possibilita, os projetos ainda estão em execução, crianças e adolescentes e jovens,
participem de atividades em relação à garantia dos seus direitos e à prática do esporte educacional. Nesses 20 anos de ininterruptas atividades, o Procidadania conquistou o respeito em 14 estados e, junto ao Incaçu da Argentina, entre outros, é uma parceria muito importante nossa, o Instituto Superior de Estudos Penitenciários na Itália, a Fundação Duque de Edimburgo, na Inglaterra, a Fundação Konrad Adenauer, na Alemanha, e a Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional. São parcerias importantes, cujas logomarcas já estiveram juntas em várias oportunidades. Aproximadamente 30 mil crianças já participaram do Natal Feliz e do Brincar com Cidadania em Alagoas, na Paraíba e em Pernambuco. O Procidadania se faz presente e atuante em várias instâncias de atendimento às demandas sociais, em ações emergenciais, na discussão e proposição de políticas públicas, participa de vários conselhos e fóruns estaduais e municipais nas áreas de assistência social, garantia de direitos, segurança alimentar, turismo, resíduos sólidos, recursos hídricos, meio ambiente, direitos humanos e educação. Petrônio Tavares lamentou as dificuldades enfrentadas pelo Procidadania com relação à falta de recursos. A exemplo de outras instituições integrantes do terceiro setor, enfrentam enormes dificuldades para se manter atuante, por faltar no Brasil, me dirijo agora à classe política, a definição política, porque o marco jurídico foi finalmente aprovado na Câmara Federal. Foi aprovado o marco jurídico. Falta decisão política de destinar recursos públicos para que instituições sérias, com experiência comprovada e comprometidas com os conceitos de transparência e controle social, tenham as suas atividades financiadas com recursos dos orçamentos públicos, sob rigorosa fiscalização do TCU, do TCE, do Ministério Público, da CGU e do Ministério Público nos estados. A exemplo do que ocorre entre os países do chamado Primeiro Mundo. Nos países do Primeiro Mundo, as ONGs são classificadas e recebem uma avaliação para que recursos públicos sejam destinados a elas, para que elas possam executar políticas públicas que o Estado não tem estrutura nem capilaridade para fazer. E quando tenta fazer, faz muito caro e, na maioria das vezes, não faz bem feito. Digo isso, senhores parlamentares, com a responsabilidade do que estou dizendo. Isso precisa mudar no Brasil. Na parte final da solenidade, o vereador Eduardo Marques transmitiu a presidência da reunião ao vereador Vicente André Gomes. Nesse momento, com muita satisfação, passo a presidência dos trabalhos para fazer as considerações finais ao excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes. E parabenizo o então vereador da cidade do Recife, hoje deputado federal Raul Jugman, e também ao mais novo cidadão do Recife, o doutor Petrônio Omar, pelos relevantes serviços prestados ao povo do Recife. Parabéns. O presidente disse que a reunião solene para homenagear Petrônio Tavares enche o Recife de orgulho. Há muito tempo que essa sessão de título de cidadão no Recife não tem o sabor da verdadeira poesia, da articulação das palavras que saem de dentro. O Petrônio fez isso na tarde de hoje, na manhã de hoje. Ele conseguiu engrenar o sentimento que emocionou. E nós estamos acostumados com a emoção. Mas igual a essa, não. Houve momentos que a gente ficamos a observar, porque existe uma colocação sobre a poesia, que simplesmente a poesia não é a combinação dos versos, é a combinação das letras com o verso e com o sentimento. Essa conjuntura, essa conjugação
faz a gente chamá-la de poesia. A sessão de hoje foi uma sessão poética, uma sessão bonita. Recife está orgulhoso, e eu falo como representante do poder. Recife adotou na manhã de hoje, um filho. Um filho que vai, evidentemente, ser reconhecido não para um dia a sua partida, porque você é imortal. E os poetas imortais não desaparecem. Os anais da casa vão estar à disposição de todos. Não é todo dia que a gente sente o sentimento da verdade. Existe uma frase muito bonita que eu encerro o meu discurso. Dignidade não é emblemático, não é possuir mérito, é ter história. E você tem. Você nos orgulha. E Jugman permitiu que a gente pudesse dizer que Recife lhe tem oficialmente filho da terra. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!